TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos com o nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, audiência. Terça-feira a gente vem com muita informação. Bom dia, Roberta. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá a sua sugestão de reportagem. Tem alguma reclamação? Manda para mim. Manda pra gente, pra mim não, pra gente. Tem alguma denúncia? Manda também pra cá. Quais são os nossos canais, Jorge? Nosso e-mail tá na tela, mas tem o WhatsApp, que é o e-mail mais fácil, DDD 24, telefone é o 993231675. Por ali você pode mandar sua foto, vídeo. Não tem problema, manda seu texto, entre em contato com a gente vai atrás das informações, viu? Pois é, e hoje o tempo em Petrópolis amanheceu desse jeitinho, olha só, tinha uma parte com céu muito bonito, cheio de nuvens, né? Ali, e lá no finalzinho tinha uma parte bem carregada, com nuvens bem carregadas. Olha, hoje eu acordei e a hora que eu cheguei do lado de fora, o chão estava um pouquinho molhado. Opa. Então, provavelmente, pelo menos ali onde eu moro, teve alguma chuvinha fina nesse finalzinho aí de madrugada, né? No iniciozinho, bem no iniciozinho da manhã, amanhecendo ali, que o chão estava um pouquinho molhado. E hoje a gente tem o nosso jornal só de meia hora, não é isso, Jorge? De meia hora? Nossa! Não é não? Não? É 1º de abril, dia da mentira. Quer ficar brincando comigo aqui, ó? Olha só. Falei, meia hora? Por que meia hora, né? Ficou assim, 1º de abril. Então tá. Hoje é dia 1º de abril. Ela chegou hoje animada para brincar, viu, com a gente, tá vendo? Olha só. Vamos então às notícias desta terça-feira, dia 1º de abril. Começa prazo para saque de dinheiro esquecido do PIS/PASEP. Caixa inicia pagamento do PED-meia a partir dessa segunda-feira. Teto para reajuste de medicamentos é divulgado. Rendimento mensal do trabalhador bate recorde e chega a R$ 3.378. Aumento da passagem intermunicipal deixa usuários insatisfeitos em Petrópolis. Tribunal de Contas do Estado determina nova licitação para o transporte público em Petrópolis. E você vai ver também que Petrópolis promove evento de conscientização ao autismo, agora no Correio Serrano na TV. Olha, a gente começa o nosso jornal com as notícias do nosso Correio Petropolitano hoje, lá na primeira página, falando ali de lideranças da Câmara dos Deputados debatem aí urgência do PL da anistia. Pois é, pessoal, urgência, viu? Tem outros assuntos muito mais urgentes. E fala ali também, Ministério Público do Rio pede explicações sobre obras do túnel extravasor. E tem muito mais, fala também de caso de bullying, que aluno é expulso, é isso? Aluno é expulso após o caso de bullying, né? E aqui também fala logo ali embaixo, Galeão tem maior fluxo externo em 48 anos. E fala sobre as tarifas de ônibus em Friburgo, que são reajustadas por lá. Muita notícia do transporte, você confere tudo aí no nosso jornal, lá nas nossas páginas 12, 13, né? Falam aqui da Serra. Mas a gente tem tanta notícia hoje, tanta notícia, que a gente vai falar aqui um pouquinho da nossa região, né? De segurança, isso mesmo. O ISP, Instituto de Segurança Pública, publicou na última sexta-feira os dados dos índices de criminalidade de fevereiro de 2025. Na comparação com o mesmo mês de 2024, ocorreu um aumento nos casos de homicídios, de roubo de veículos, roubo a pedestres e principalmente roubo de carga. E que registrou aí um aumento de 99%. É muita coisa, né? Vamos conferir. Em fevereiro deste ano foram 319 roubos, diante de 160 registrados em 2024.
A apreensão de fuzis consideradas armas de guerra teve uma redução em fevereiro de 2025 em relação ao mesmo mês de 2024. Foram 59 fuzis retirados das mãos do crime organizado contra 66 fuzis apreendidos no ano passado. Os homicídios dolosos, ou seja, quando há intenção de matar, de acordo com os números do ISP, aumentaram 2%. Foram 243 vítimas em fevereiro de 2025, contra 238 no mesmo período do ano passado. Roubos de carro cresceram em fevereiro de 2025, com 2.435 casos registrados em todo o estado do Rio. Em 2024, foram roubos de 2.036 veículos, um aumento de 20% em relação ao mesmo mês do ano passado. Os roubos a pedestres tiveram um aumento de 6%. Em fevereiro deste ano foram registrados 4.995 casos nas delegacias policiais, contra 4.724 casos em 2024. Os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública são referentes aos registros de casos lavrados nas delegacias de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro durante o mês de fevereiro de 2025. Pois é, o governo do estado entregou na última sexta-feira a nova Ponte do Pilar, em Duque de Caxias. A obra foi realizada pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas em parceria com a Prefeitura, da cidade. E tem o objetivo de reduzir aí o tempo de deslocamento entre o bairro do Pilar e a BR-040 e melhorar aí a mobilidade urbana na região. Construída com um investimento de 54,2 milhões de reais, a estrutura representa um avanço para a logística da cidade, encurtando em cerca de 40 minutos o trajeto que antes levava 50 minutos. O secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade, destaca que a importância da obra representa muito mais do que uma solução viária, é uma transformação no dia a dia das pessoas. A ponte tem mais ou menos 150 metros de extensão, tem 50 braços em LED, tudo com energia solar. Tem 600 metros que são a chegada da RJ até aqui. E a Ponte do Pilar tem pista simples em ambos os trechos próximos à BR-040 e pista dupla na descida da Washington Luiz, onde foi construída uma ciclovia para garantir segurança aos ciclistas. Moradora da região há mais de 5 décadas, Rosilene Lisboa, que tem 56 anos, considera que a infraestrutura da ponte melhorou. Aqui antigamente era valão puro, mato puro, agora está melhor, gostei mesmo da obra, adorei mesmo. Tá muito bom. Todo mundo feliz, isso que é bom, né? O estado do Rio gerou mais de 31 mil postos de trabalho formais em fevereiro. O resultado é o melhor de todos os meses de fevereiro desde 2020. O estado do Rio de Janeiro gerou no mês de fevereiro 31.974 empregos com carteira assinada. O resultado é 85,5% maior do que o de fevereiro de 2024, quando foram criados 17.238 postos de trabalho formal. É também o maior saldo de todos os meses de fevereiro dentro da série histórica do novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que teve início em 2020 e é divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Entre os municípios que mais criaram postos de trabalho em fevereiro estão Rio de Janeiro, Macaé, Itaperuna, Duque de Caxias e Itaguaí. Os 5 setores de atividade econômica apresentaram um saldo positivo de geração de empregos, com destaque para o de serviços, construção e indústria. De acordo com o novo CAGED, as mulheres ocuparam 56% dos empregos gerados, enquanto os homens ficaram com 44%. Por idade, o maior saldo de vagas foi preenchido por jovens entre 18 e 24 anos. Por grau de instrução, a maioria dos postos foi ocupada por pessoas que possuem um ensino médio completo. Pois é, e olha só, o governador Cláudio Costa autorizou também, na última sexta-feira, o início das obras ali de revitalização da rodoviária de Belfor Roxo, ali na Baixada Fluminense. O investimento é de 82 milhões de reais. A revitalização das estações e do entorno ali da região, vai contribuir para a qualidade de vida de mais de 2 mil passageiros que usam ali o local diariamente.
Executada por meio da Secretaria de Estado de Transportes, a intervenção faz parte do projeto conhecido como TOD, o Desenvolvimento Orientado pelo Transporte, que vai promover uma melhor integração do transporte público com desenvolvimento urbano local e uma mobilidade mais sustentável e fluida. As obras serão finalizadas em até 18 meses. A gente aprendeu a fazer as obras, a ajudar na saúde, a avançar, mas fazendo uma gestão equilibrada. Nós iremos tratar o povo de Belford Roxo, da Baixada Fluminense, com carinho que esse povo merece. O prefeito do município de Belford Roxo, Márcio Canella, elogiou a iniciativa e enfatizou que a nova infraestrutura vai otimizar o fluxo de pessoas e ampliar a área de influência da estação. Além disso, segundo ele, é uma obra histórica para a cidade e para a Baixada Fluminense. O projeto contempla a demolição parcial da estação ferroviária. A área de intervenção se estende além da estação, abrangendo um raio de 1 km. O projeto também inclui drenagem, pavimentação, urbanização e instalação de iluminação pública, focando na melhoria da funcionalidade e da acessibilidade e buscando o aumento do fluxo de mobilidade na região. E olha só, o rendimento médio do trabalhador brasileiro chegou a R$ 3.378, o valor mais alto já registrado desde 2012, quando começou a série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD Contínua, feita pelo IBGE. Os dados foram divulgados na última sexta-feira e mostram que, em um ano, a alta na renda dos trabalhadores foi de 3,6%. O recorde anterior era do trimestre encerrado em janeiro de 2025, com R$ 3.365. Os valores são deflacionados, ou seja, levam em conta a inflação acumulada no período, fazendo com que a comparação reflita o real poder de compra do trabalhador. A pesquisa do IBGE apura o comportamento no mercado de trabalho para pessoas com 14 anos ou mais e leva em conta todas as formas de ocupação, seja emprego com ou sem carteira assinada, temporário e por conta própria, por exemplo. O levantamento apontou que, no trimestre encerrado em fevereiro, a taxa de desemprego foi de 6,8%. A taxa de informalidade, ou seja, trabalhadores que não têm garantidos direitos como férias, contribuição para a Previdência Social e 13º salário, teve ligeira redução, caindo 38,1% da população ocupada. No trimestre terminado em novembro de 2024, estava em 38,7%. A pesquisadora contextualiza ainda que o número total de ocupados ficou em 102,7 milhões de pessoas, 1,2% menor que do período terminado em novembro, sendo que o agrupamento de Administração Pública, Defesa, Seguridade Social, Educação, Saúde Humana e Serviços Sociais foi responsável pela subtração de 468 mil ocupações. O reajuste do salário mínimo para R$ 1.518 no começo do ano foi outro fator que contribuiu em menor escala para o recorde no rendimento do trabalhador. Outro dado recorde apontado pelo IBGE é a massa salarial, que alcançou 342 bilhões de reais. O montante consiste na soma de todos os valores que os trabalhadores recebem e funciona como um motor da economia. Em um ano, esse total teve um crescimento de 6,2%. E olha, já começou o prazo aí para saque de cotas esquecidas por cerca de 10,5 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Ele se refere ao PIS e o PASEP. Os saques poderão ser feitos aí até o dia 26 de janeiro de 2026, a depender aí da data em que o pedido foi feito. Tem direito a esse saque trabalhadores que tiveram carteira assinada entre 1971 e 1988. O dinheiro também pode ser resgatado por seus herdeiros. Quem fizer pedido até 31 de março poderá fazer o saque no dia 25 de abril, e quem fizer o pedido até 30 de abril terá como data de pagamento o dia 26 de maio. De acordo com a estimativa do Ministério da Fazenda, cada trabalhador receberá em média R$ 2,8 mil. De acordo com estimativas do Ministério da Fazenda, cada trabalhador receberá em média R$ 2.800. A solicitação para saque das cotas deve ser feita tanto por meio do aplicativo FGTS, como pela plataforma Rap Cidadão. Cerca de 25 mil trabalhadores, herdeiros ou beneficiários legais pediram o saque do dinheiro nas agências da Caixa Econômica Federal desde setembro de 2023, quando o dinheiro do antigo fundo PIS-PASEP foi transferido para o Tesouro Nacional. Esse contingente será o primeiro a receber nesta sexta-feira. Com a atualização do aplicativo FGTS e
e a nova plataforma do Ministério da Fazenda, os pedidos não precisam mais ser feitos nas agências da Caixa. Desde agosto de 2023, o dinheiro do antigo fundo PIS/PASEP, que soma cerca de 26 bilhões de reais, estava em poder do Tesouro Nacional. Por determinação da Emenda Constitucional da Transição de dezembro de 2022, os recursos tinham sido repassados ao Tesouro para reforçar o caixa do governo em 2023. A Caixa enviará ao Ministério da Fazenda os pedidos de saque aprovados. Os valores serão corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15, e o pagamento será feito diretamente em conta bancária do interessado, na Caixa ou por meio de conta poupança digital, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem, que permite pagar contas, fazer transferências, pagar em maquininhas de cartões e fazer compras pelo cartão de débito virtual. E cerca de 120 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências com o fisco acertaram suas contas com o Leão na última segunda-feira. A Receita Federal vai pagar o lote da malha fina de março. O pagamento também contempla restituições residuais de anos anteriores. Ao todo, 120.039 contribuintes vão receber 253 milhões e 880 mil reais. Desse total, 168 milhões e 860 mil reais vão para contribuintes com prioridade no reembolso. Em relação à lista de prioridades, a maior parte, 75.790 contribuintes, informou a chave Pix do tipo cadastro de pessoa física na declaração do imposto de renda ou usou a declaração pré-preenchida. Desde 2023, a informação da chave Pix dá prioridade no recebimento. Em segundo, há 16.215 contribuintes entre 60 e 79 anos. Em terceiro, vem 4.013 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. O restante dos contribuintes prioritários são 3.163 contribuintes idosos acima de 80 anos e 2.405 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave. A lista é concluída com 18.453 contribuintes que não informaram a chave Pix e não se encaixam em nenhuma das categorias de prioridades legais. Aberta desde o último dia 24, a consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar na aba Meu Imposto de Renda e, em seguida, em Consultar a Restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones. O pagamento será feito na conta ou na chave Pix do tipo CPF, informada na declaração do imposto de renda. Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina. E olha só, o consumidor não pagará aí cobrança extra sobre a conta de energia, de luz em abril. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, manteve a bandeira verde para o próximo mês para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional. Em sessão solene realizada na última semana, no plenário, o ministro Valdemar Svitter, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o desembargador Peterson Barroso Simão foi eleito por aclamação e tomou posse como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Declaro eleito presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, Sua Excelência, o senhor desembargador Peterson Barroso Simão, e vice-presidente corregedor regional eleitoral da Corte, Sua Excelência, o senhor desembargador Cláudio de Melo Tavares. O desembargador Peterson Barroso Simão é formado em Direito pela Universidade Federal Fluminense, a UF, em Niterói. Antes de entrar para a magistratura estadual, foi defensor público do Estado do Rio de Janeiro por 10 anos, além de presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, em Itaboraí. O desembargador atuou como juiz de direito nas comarcas de Petrópolis, Nilópolis, Cachoeiras de Macacu, Resende, Teresópolis e Niterói, além de ter sido presidente da primeira regional da AMAERJ e, desde 2022, presidente do Instituto dos Magistrados do Brasil. Na Justiça Eleitoral, foi juiz titular das antigas zonas eleitorais números 114 e 142. De dezembro de 2023 até março de 2025, foi vice-presidente e corregedor regional eleitoral dessa Justiça Especializada Fluminense. Agora, recolho os ventos do entusiasmo como se estivesse com 18 anos de idade, quando ingressei na Universidade Federal Fluminense, à época embalado pela música de Belchior, com a qual me identificava, entre aspas, eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no bolso, sem parentes importantes, vindo do interior.
Na solenidade, o desembargador Cláudio de Melo Tavares tomou posse como membro do TRRJ e assumiu a vice-presidência e corregedoria regional eleitoral. O magistrado reiterou o compromisso institucional com a democracia, a justiça e o cidadão e garantiu uma atuação contundente contra a influência do crime organizado. Prometo, bem fielmente, desempenhar os deveres de meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis. O desembargador Cláudio de Melo Tavares é bacharel em Direito pela Universidade Cândido Mendes. Em 1998, tomou posse como desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Entre 2004 e 2005, foi conselheiro da Associação de Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, a AMAEST. O magistrado atuou como corregedor-geral da Justiça no biênio 2017-2018 e foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no biênio 2019-2020. Essa reportagem, na verdade, ela se refere que na última semana foram eleitos os novos presidente, vice-presidente e corregedor regional eleitoral. Isso aconteceu lá no plenário do Tribunal de Justiça do Rio. Essa foi a reportagem que a gente acabou de ver. Agora sim, a gente vai ver que a ANEEL mantém bandeira tarifária verde de energia para abril. A conta de luz está sem essas taxas desde dezembro. Segundo a ANEEL, na ocasião a bandeira verde foi escolhida devido às condições favoráveis de geração de energia, com os reservatórios das usinas hidrelétricas em níveis satisfatórios. Desde dezembro de 2024, a bandeira tarifária permanece verde, refletindo as condições favoráveis de geração de energia no país. Mesmo com a transição do período chuvoso para o seco, a geração de usinas hidrelétricas, mais baratas que a geração térmica, continua em níveis estáveis. Criadas em 2015 pela ANEEL, as bandeiras tarifárias refletem os custos variáveis da geração de energia elétrica, divididas em níveis. As bandeiras indicam quanto está custando para o SIM gerar a energia usada nas casas, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias. Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimo de R$ 1,88, R$ 4,46 para a bandeira vermelha patamar 1 e R$ 7,87 a bandeira vermelha patamar 2. Isso a cada 100 kWh consumidos. De setembro de 2021 a 15 de abril de 2022, vigorou uma bandeira de escassez hídrica de R$ 14,20 extras a cada 100 kWh. O Sistema Interligado Nacional é dividido em 4 subsistemas: Sudeste, Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte. Bom, chegamos ao fim do nosso primeiro bloco desse jornal, lembrando que as nossas edições, do Correio da Manhã, Correio Petropolitano, Correio Sul Fluminense, você pode conferir tudo acessando o nosso site ou indo às bancas aqui na nossa região, apenas R$ 2. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que casos de sarampo preocupam, mas Brasil ainda é um país livre da doença. Pois é, você vai ver também que o nosso Correio Esportivo, a gente volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos divulgou na última segunda-feira, na verdade ontem, dia 31, a lista com um novo teto de preços dos remédios vendidos em farmácias e drogarias. A lei que trata da regulação do setor farmacêutico prevê o reajuste anual dos medicamentos. A medida não significa que haverá aumento automático dos preços praticados, mas uma definição de teto permitido de reajuste. Cabe aos fornecedores, farmacêuticas, distribuidoras e lojistas fixarem o preço de cada produto colocado à venda, respeitando o teto legal estabelecido e as estratégias diante da concorrência. Para a definição dos novos valores, o Conselho de Ministros da CIMED leva em consideração fatores como a inflação dos últimos 12 meses, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a produtividade das indústrias de medicamento e custos não captados pela inflação, como câmbio e tarifa de energia elétrica e a concorrência de mercado. Em 2024, por exemplo, o reajuste anual do preço de medicamento foi de 4,5%, equivalente ao índice de inflação do período anterior. De acordo com a Anvisa, a lei prevê um ajuste anual do teto de preços com o objetivo de proteger os consumidores de aumentos abusivos, garantir o acesso aos medicamentos e preservar o poder aquisitivo da população. Ao mesmo tempo, o cálculo estabelecido na lei busca compensar eventuais perdas do setor farmacêutico devido à inflação e aos impactos nos custos de produção, possibilitando a continuidade no fornecimento de medicamentos. Caso o consumidor encontre irregularidades, é possível acionar os órgãos de defesa do consumidor,
como os PROCONs e a plataforma consumidor.gov.br. Também é possível encaminhar denúncia diretamente à CIMED, por meio de um formulário disponível na página da Anvisa. A CIMED é composta pelos Ministérios da Saúde, Casa Civil, da Justiça e Segurança Pública, da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária exerce a função de secretaria executiva, fornecendo suporte técnico às decisões. E olha só, o aumento de casos de sarampo no continente americano acende aí um alerta para o Brasil, mas, por enquanto, os 3 casos confirmados aqui não comprometem um certificado de país livre de doença, reconquistado aí no ano passado. Vamos conferir. Por enquanto, o Ministério da Saúde confirmou apenas casos esporádicos, 2 no Rio de Janeiro, em bebês gêmeos que ainda não tinham idade para se vacinar, e 1 no Distrito Federal, em uma mulher adulta que provavelmente foi infectada em uma viagem ao exterior. Das 110 suspeitas notificadas até o dia 12 de março, 22 ainda estavam em investigação nessa data, de acordo com a última atualização do painel epidemiológico da pasta. Os casos suspeitos de sarampo são de notificação compulsória, ou seja, devem ser comunicados imediatamente às autoridades de saúde. Há um protocolo rígido para quando são confirmadas, que inclui a identificação e o monitoramento de todas as pessoas que podem ter sido infectadas pelo doente e o bloqueio vacinal, que é o reforço da vacinação nos locais que essa pessoa frequentou, como escola e local de trabalho. O sarampo é causado por um dos vírus mais infecciosos que existem. Se alguém com sarampo chega em um ambiente com baixa cobertura vacinal, o vírus é transmitido para 17 pessoas mais ou menos. Já o SARS-CoV, por exemplo, que é o vírus da Covid-19, é transmitido para 2 pessoas, apesar de ser um vírus que também é muito transmissível. O risco se intensifica quando há surtos em outros países. Um relatório da Organização Pan-Americana da Saúde, divulgado no dia 24 de março, aponta que este ano, 507 casos foram confirmados em outros países do continente, superando a contagem de todo o ano passado. São 301 nos Estados Unidos, com 2 mortes, 173 no Canadá, 22 no México e 11 na Argentina. A OPAS avalia que o risco de disseminação da doença com ameaça à saúde é alto. E olha só, a Caixa, pode vir aqui na fechada, a Caixa iniciou o pagamento do incentivo de matrícula do programa Pé de Meia do governo federal. Esse incentivo é destinado a todos os estudantes do ensino médio público que efetivaram sua matrícula para o ano letivo de 2025. Neste mês serão disponibilizadas cerca de 3.900.000 parcelas, sendo 1.300.000 para novos estudantes. A parcela será acreditada em uma conta poupança Caixa Tem, aberta automaticamente pela Caixa, em nome dos estudantes, e os valores poderão ser movimentados preferencialmente pelo aplicativo Caixa Tem. Neste mês, serão pagas também parcelas remanescentes de 2024 dos incentivos Conclusão e Enem, bem como do incentivo Frequência. O pagamento será realizado de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento do estudante. O estudante poderá consultar informações escolares, regras do programa e status de pagamentos rejeitados ou aprovados por meio do aplicativo Jornada do Estudante do Ministério da Educação. Informações relativas ao pagamento do benefício podem ser consultadas no aplicativo Caixa Tem. Mais informações sobre o programa podem ser consultadas no site do Ministério da Educação e no site do banco. A Caixa desempenha 2 papéis no programa. Enquanto agente operador do Fundo de Custeio da Poupança de Incentivo à Permanência e Conclusão Escolar para Estudante do Ensino Médio, o banco é responsável pela gestão dos recursos. Além disso, como agente financeiro, é responsável pela abertura das contas e disponibilização dos incentivos aos estudantes indicados pelo Ministério da Educação, gestor do programa. Olá, começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esporte na TV Correio da Manhã. Hoje daremos destaque à estreia dos times cariocas no Campeonato Brasileiro, também daremos um giro pela rodada e também falaremos sobre o Miami Open que acabou neste domingo. E a gente começa essa edição falando sobre os cariocas no Campeonato Brasileiro. O Vasco venceu o Santos por 2-1 de virada na noite deste domingo em São Januário. Nuno Moreira e Verrete marcaram para o Cruz Maltino, enquanto o Barreal descontou para o Peixe.
também neste domingo, no duelo entre os dois últimos campeões brasileiros, o Botafogo se impôs fora de casa e jogou melhor que o Palmeiras. Mas a partida de estreia das equipes terminou empatada e sem gols. O Toledo falou dos jogos que aconteceram no domingo, mas também no sábado o Flamengo e o Internacional ficaram no empate por 1-1 no Maracanã. Bruno Henrique marcou para o Internacional no primeiro tempo e Léo Pereira empatou para o rubro-negro na segunda etapa. Também no sábado, o Fluminense perdeu para o Fortaleza no Castelão. Com 20 minutos, o Leão do Pici chegou a 2 gols com Lucero e Tinga e poderia ter feito até mais. Toledo, essa foi uma estreia mais conturbada do que esperado, eu acho, para os times cariocas. Eu acho que a gente pode começar falando do domingo. A melhor estreia, né? Não tem como dizer que não, foi do time que não estava com a expectativa tão alta, que acabou sendo o Vasco, que ganhou de virada. O Vasco jogou muito bem contra o Santos sem Neymar, mas foi um jogo bom, o Vasco se impôs, jogou um futebol bom, fazia tempo que o torcedor não via, inclusive, e mereceu com toda certeza a vitória, né? O Vasco começou, a gente fala que o Vasco jogou bem, mas o Vasco jogou um segundo tempo bem. O primeiro tempo do Vasco foi bem aquele time jogando mal, que não estava nem necessariamente desorganizado o time, que a gente conseguia ver que estava faltando a questão individual mesmo, porque organizado o time estava. Mas aí o Vasco conseguiu superar, teve uma falha lá que sofreu o primeiro gol do jogo, mas aí depois do segundo tempo conseguiu se impor de verdade e conseguiu reverter o placar e, o único carioca vencendo essa estreia. No domingo a gente teve o jogo do Palmeiras e do Botafogo, foi um jogo muito bom, apesar do 0-0, eram os últimos 2 campeões do Brasileiro, tinha uma certa expectativa de ser um ótimo jogo, realmente foi. O Botafogo chegou a jogar bem, fazia tempo que não jogava bem, no Carioca foi muito mal, perdeu a Recopa, perdeu a Supercopa do Brasil, jogou bem contra o Palmeiras, poderia ter vencido, mas o Everton agarrou ali maneiro pro Palmeiras e acabou saindo com empate. O resultado até que surpreendente, né? Porque o Botafogo não vinha bem, como você mesmo disse, e agora com a estreia do novo técnico no Botafogo, surpreendeu e voltou a ser, porque o time do Botafogo é muito bom. Um time que é campeão do Brasileiro e da Libertadores no mesmo ano, obviamente é um time muito bom e acabou saindo vencedor. Acabou não saindo vencedor, mas saindo com um resultado positivo da partida. Porque jogar fora de casa no Allianz Parque, que tem a grama sintética, a gente sabe que é difícil. A torcida deles incentiva muito durante o jogo, apesar de ter várias opiniões contrárias sobre isso, mas eu acho que foi um ótimo jogo, diga-se de passagem. É verdade. E se a gente teve um ótimo jogo aqui, também a gente tem que falar do Flamengo. O Flamengo também foi surpreendente não ter saído com a vitória. Apesar de ter saído atrás no placar no jogo, teve muito azar, né, Toledo? Acho que o azar ali foi do Juninho, acertou a bola na trave, tirou do goleiro, fez o certo, mas na minha visão foi mais azar do que qualquer coisa. Ele inclusive jogou muito bem o restante da partida, foi criticado, na minha visão, injustamente, se posicionou bem, participou bem do jogo. Eu acho que foi inclusive um dos destaques da partida junto com o Léo Pereira, que fez o gol. Mas em contrapartida tomou o gol do Bruno Henrique do Internacional, tinham 3 nomes iguais, tinha um Juninho de cada lado, um Bruno Henrique e quem que era o outro com o nome igual? E o outro jogador que também tem um nome igual é o Wesley, que tem o ponto esquerdo do Internacional e o lateral direito do Flamengo, que nesse duelo interessante, ainda os dois, um jogou contra o outro, né? Uma posição tenta fazer que a outra não jogue, uma tenta defender o outro. E para finalizar, né, tivemos o Vasco, que fez uma boa estreia, ganhou. Botafogo fez uma estreia interessante, apesar do empate. Flamengo teve azar, não saiu com a vitória. E a gente tem o Carioca, que estreou mal. Fluminense perdeu de 2-0 para o Fortaleza e já fez a primeira vítima do Brasileirão. Mano Menezes foi demitido. E muita gente está considerando a demissão justa ainda, falando inclusive que ele ter ficado para este ano não fazia muito sentido. E eu até concordo, que ele fez o papel ano passado de salvar o time do rebaixamento, conseguiu salvar. Esse ano realmente precisava de um treinador que se encaixasse melhor com as peças do Fluminense. O Fluminense tem um time forte, vamos ser muito sinceros, tem boa, não necessariamente um time forte igual o Flamengo, o Botafogo, mas tem peças interessantes do time do Fluminense. Hugo, e acho que o mais cotado para suprir essa ausência do técnico Mano Menezes, eu acho que por enquanto está sendo o próprio Fernando Diniz.
seria o quê? A terceira passagem dele pelo Tricolor. É um cara que ganhou a Libertadores pelo Fluminense, é um renomado até, pode-se dizer, fez ótimos trabalhos, na seleção não foi bem, quando tentou conciliar ali com o Fluminense, mas a expectativa do torcedor é, claro, a chegada de um técnico que ajude o time a não sofrer igual no passado. E o time do Fluminense não é um time para sofrer, vamos ser muito sinceros. O Fluminense tem boas peças, vai jogar Super Mundial esse ano, Copa Sul-Americana, e é aquele negócio, a demissão no início do campeonato é ruim, mas ela pode ser boa também porque o time vai conseguir respirar novos ares logo no início do campeonato, não vai comprometer logo o trabalho do campeonato todo. Mas, falando do campeonato, a gente tem que fazer um giro pela rodada também, né? A gente tem que começar, é claro, com os jogos que abriram a primeira rodada do campeonato, onde o Juventude ganhou de 2-0 do Vitória lá no Alfredo Jaconi. A gente teve o jogo entre Grêmio e Atlético Mineiro, que o Grêmio venceu de 2-1 em casa. E também tivemos Cruzeiro ganhando do Mirassol também por 2-1, gol do Gabigol, inclusive, ex-Flamengo. Também tivemos São Paulo Sport, terminando em 0-0. O primeiro pênalti perdido do Campeonato Brasileiro, que o pênalti foi perdido com 2 minutos de jogo. E, sinceramente, uma atuação muito decepcionante pelo elenco que o São Paulo tem. Aí a gente vem com Bahia e Corinthians, que terminaram empatados também em 1-1. E nessa segunda noite, a gente não vai saber o resultado, Bragantino e Ceará jogam às 8 horas da noite. E encerram a primeira rodada desse Campeonato Brasileiro, que já começou interessante. Quais as suas expectativas para o restante do campeonato, Hugo? Olha, eu acho que esse campeonato pode ser surpreendente. O Campeonato Brasileiro do ano passado já foi muito equilibrado, os times se reforçaram. O Sport, por exemplo, o time que veio da Série B, é um time do Nordeste, ou seja, que normalmente não tem o mesmo investimento, contratou uma série de jogadores europeus, por exemplo. Tivemos muitas contratações interessantes, elencos mais jovens, elencos veteranos. Então acho que esse campeonato tem tudo para ser muito bom e essa é a torcida de todos os torcedores, é claro, além de torcer pelo time, né? Essa parte a gente não pode mentir. É, isso aí, cara, foi uma volta interessante. O brasileiro, na minha visão, para mim, depois da Premier League, é o campeonato mais legal de assistir. É claro que o brasileiro, para mim, é legal, porque tem o meu time, obviamente, é muito mais legal torcer para um time que eu posso falar que é meu. E, cara, a expectativa é grande, vai ser um campeonato muito interessante. A gente já vê essa primeira rodada muito interessante, diversos resultados legais. E eu acho que a expectativa para o restante do campeonato é essa, manter o que foi a primeira rodada. A gente torce para os 4 grandes do Rio ficarem na parte de cima da tabela. Imagina, os 4 grandes na Libertadores do ano que vem. É, gente, e a gente troca de esporte e agora fala sobre tênis. Em um duelo de opostos, neste domingo, Novak Djokovic, o tenista sérvio de 37 anos e ex-número 1 do mundo, foi superado pelo jovem Jacob Mensik, de apenas 19 anos, por 2-0 na final do Miami Open, e viu sua tentativa de conquistar seu 100º título da carreira ser frustrada pelo rival da nova geração. O tcheco, por outro lado, comemorou seu primeiro título de ATP da carreira em grande estilo. Ele é o primeiro tenista nascido em 2005 a vencer o Master 1000, a segunda categoria mais importante do tênis, atrás apenas dos 4 grandes lãs. E já na tarde do último sábado, pela final feminina do Miami Open 2025, Aryna Sabalenka venceu Jéssica Pegula por 2-0, com parciais de 7-5 e 6-2, e conquistou o título inédito na carreira. A número 1 do ranking mundial da WTA levantou o 2º troféu na temporada. Foi o 7º triunfo de Sabalenka contra Pegula em 9 partidas. É, gente, assim a gente termina mais uma edição do Correio Esportivo. Na quinta-feira a gente está de volta. Na quinta-feira nós vamos trazer para vocês as principais notícias que aconteceram no mundo do esporte para vocês. Excelente. Você vai ver depois do intervalo que 40 porcos foram apreendidos após denúncia. Isso aconteceu lá em Nova Friburgo. E você vai ver também, olha, o aumento da passagem intermunicipal deixa usuários insatisfeitos em Petrópolis. Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade,
Agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E olha, o Departamento de Transportes Rodoviários Público, publicou aí na Portaria 1869, que divulgou o reajuste anual das tarifas das linhas de ônibus intermunicipais. A medida causou aí insatisfação e os usuários já estão sentindo o impacto do novo valor. Com os novos valores, o trecho Rio-Petrópolis, um dos mais utilizados pelos usuários da rodoviária de Petrópolis, passou a custar R$ 38,80. Já as viagens saindo de Niterói, R$ 53,50. A ida para Três Rios, cidade próxima a Petrópolis, agora custa R$ 29,87. E para Teresópolis, cidade da região serrana, a nova tarifa é de R$ 23,35. Essas são as localidades que mais possuem horários e linhas saindo da rodoviária de Petrópolis. O reajuste das passagens foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro na última quarta-feira. E os novos valores entraram em vigor no último sábado, dia 29.
e a nova tarifa já está surtindo efeito no bolso dos usuários. O preço está muito caro. Algumas pessoas que pegam todo dia, que trabalham lá embaixo, acho que vai sofrer um pouquinho no bolso. Um abuso. Puxado, né? Um valorzinho bem considerado. É bem puxado mesmo esse valor. Davi Fraga utiliza a linha Rio-Petrópolis todos os dias para trabalhar e afirma que as condições dos veículos estão cada vez mais precárias e a nova tarifa não cabe no bolso do trabalhador. Muito caro, muito caro. E assim, o trabalhador não tem condição para ficar pagando esse valor, não. Precisa do homem para poder trabalhar, esse valor tá fora do comum. Fica ruim. Manuel Dias também utiliza a linha que liga Petrópolis ao município de Nova Iguaçu para chegar ao trabalho. Segundo ele, as condições dos ônibus estão cada vez mais precárias e os horários mais complicados. Isso é um absurdo. Eu já paguei e a gente sente também quem paga agora. E outra, a gente não tem conforto no ônibus. Eu viajo para Nova Iguaçu todo dia, subo e desço. Tiraram os ônibus que tinha banheiro, dá a volta lá em Caxias, atrasa o horário de nosso trabalho, de compromisso da gente atrasa. Nem um atraso de minuto, não, é atraso de hora. Outro questionamento levantado pelos usuários são os horários dos ônibus urbanos que ligam a rodoviária de Petrópolis, localizada no Bingen, até o centro da cidade. Segundo eles, os horários da linha 100 muitas vezes deixam os usuários que dependem do coletivo na mão. As linhas do outro lado que abastecem a rodovia aqui não bate o horário para a gente chegar aqui. Tem esse problema de chegar do centro daqui, aí fica muito difícil. Procuramos a empresa Única, responsável por uma série de linhas intermunicipais. E em nota, a Única esclareceu que as empresas apenas seguem a determinação do Detro. A Única ressaltou ainda que em 13 meses o preço do diesel aumentou 70%. Neste período, as empresas não realizaram reajuste nas tarifas. Pois é, questionamos aí o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários em Petrópolis sobre os horários da linha que opera do centro de Petrópolis até a rodoviária, mas até o fechamento da nossa edição a gente não teve retorno. Pois é. Vamos dar continuidade aqui porque Petrópolis vai promover o seminário Desmistificando o Autismo. O evento vai ser realizado amanhã no Salão Nobre da UCP, Universidade Católica de Petrópolis, e coincide com o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. O seminário tem como propósito fundamental criar um espaço aberto de compartilhamento de vivências entre familiares e profissionais. Desta forma, é possível promover a troca de experiências para ampliar o entendimento sobre o autismo e buscar soluções práticas e eficazes para os desafios enfrentados diariamente por pessoas autistas e seus cuidadores. O evento está previsto para se iniciar às 8h30 da manhã, nesta quarta-feira, dia 2 de abril, no Salão Nobre, aqui na Universidade Católica de Petrópolis. A troca de conhecimentos e vivências será essencial para o desenvolvimento de novas estratégias educacionais para alunos autistas. Ao final do encontro, está prevista uma elaboração de um documento contendo as principais demandas e sugestões dos participantes. O material poderá nortear as futuras ações municipais voltadas para a melhoria das condições educacionais e sociais para autistas da cidade. Pois é, e olha só, pode vir aqui na 2 aqui para a gente falar sobre o assunto, né? Policiais militares aí da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos apreenderam nessa segunda-feira 40 porcos em Nova Friburgo, né? Porcos, né? Porcos em Nova Friburgo. Os agentes chegaram ao local após uma informação recebida pelo programa Linha Verde do Disque Denúncia, que mencionava a existência de um chiqueiro sem licença. Após receberem uma denúncia, policiais militares da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos foram até o bairro Alto do Catete, em Nova Friburgo, na região serrana do estado, onde estava o suspeito de praticar a suinocultura. Os agentes encontraram 40 porcos e restos de alimentos no local da ocorrência. Os policiais questionaram o suspeito para saber se ele tinha as licenças necessárias para a criação de suínos. Por não possuir essas licenças, os agentes procederam à delegacia de Nova Friburgo, onde a ocorrência foi registrada. Todos os animais foram recolhidos e encaminhados ao Curral do Estado, no município de Tanguá. Mais uma semana começando e a previsão de chuva continua para algumas das nossas cidades de cobertura.
Em Nova Friburgo, por exemplo, a terça-feira será parecida com hoje. A previsão é de sol entre nuvens e pode chover rápido durante o dia e também à noite. As temperaturas devem variar entre mínima de 20 e máxima de 28 graus. Em Teresópolis, o dia segue essa mesma tendência, com previsão de sol e grande acúmulo de nuvens no céu. Pode chover rápido durante o dia e à noite e os termômetros devem variar entre mínima de 19 e máxima de 29 graus. Em Petrópolis, as temperaturas vão se manter estáveis, variando entre mínima de 19 e máxima de 27 graus. A terça-feira será de sol entre nuvens e períodos de céu nublado. Também há probabilidade de chuva rápida para a região, tanto durante o dia quanto à noite. Em Paraíba do Sul, o dia estará nublado, com chuva de manhã e diminuição das nuvens durante a tarde. À noite, com muitas nuvens no céu, mas não deve chover. As temperaturas vão variar entre mínima de 22 e máxima de 28 graus Celsius. E para finalizar, em Três Rios o dia segue essa mesma tendência, sol com algumas nuvens e chove rápido a qualquer momento. Os termômetros vão variar entre mínima de 21 e máxima de 30 graus Celsius. E essa foi mais uma previsão do tempo. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Bom, gente, terminando a nossa edição, amanhã a gente está aqui de volta às 7h30 da manhã com muita informação, viu? Tchau, gente, até amanhã. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.